Estamos no ar com mais um Diálogos Contemporâneos aqui pela UERN TV e também pela Rádio Obelisco FM de Pau dos Ferros. Em mais uma semana estaremos aqui dialogando sobre temas interessantes, pertinentes ao nosso dia a dia. E mais uma vez temos a satisfação de estarmos aqui recebendo o professor sociólogo Ailton Siqueira e também a psicóloga, psicanalista também, pesquisadora, professora universitária, a Julita Sena. Mais uma vez, uma enorme satisfação e hoje para falar sobre um tema que é o comportamento de massa em nossa sociedade. Extremamente interessante para o nosso dia a dia e, mais uma vez, a nossa saudação nesse bom dia, boa tarde, boa noite, Boa noite. Ailton e Julita. Bom dia, boa tarde e boa noite para quem nos acompanha. Estamos aí no quarto episódio dessa série idealizada por Fabiano, né, e por a gente aqui para trazer temas relevantes e cotidianos, de modo que a gente compreenda um pouco da nossa vida, né? E aí agradecer, Fabiano, por estarmos aqui mais uma vez, batendo esse papo, esse trio aqui, ao lado da minha colega, cúmplice das ideias Julitas, e você, para discutir essa questão de comportamentos coletivos ou de massa, como Freud chama, né? Exatamente. E o nosso diálogo hoje será justamente em cima disso, dessas reflexões elaboradas por Freud. No programa anterior, a gente já discutiu também ideias de Freud, da obra Psicologia das Massas e Análise do Eu, essa obra publicada em 1921 e que foi escrita em um contexto marcado pelas transformações sociais e políticas do início do século XX, pouco anos após a Primeira Guerra Mundial. E aí, Julita, já começo com essa saudação e a pergunta: de que trata, na verdade, essa obra e que impacto ela tem no nosso dia a dia? Seja bem-vinda mais uma vez. Olá, Fabiano. Olá, Ailton. Mais uma vez aqui reunidos, trocando essas ideias, conversando um pouco sobre esses temas que a gente vai lá naquelas obras lá de trás, especialmente do Freud, que tem dado aí um horizonte importante para as nossas discussões. E a gente consegue perceber o quão contemporâneo ele é. Um pouco do que a gente trouxe aqui no outro momento, né? Mas esse comportamento de massa que o Freud fala nesse texto, a gente pode observar muito na nossa dinâmica de vida, do funcionamento social de hoje, né? É um pouco daquilo do que é que um leva aos outros, ou o que é que esses outros vai levando cada um. Então, quando você pergunta sobre o que é que ele fala, acho que em outras palavras ele traz muito disso, nos convida a pensar um pouco, e aí eu vou tentar falar de uma forma bem simples. Onde é que está a autenticidade do cada um? Né? O que é do cada um que aparece ou não nesse comportamento de massa? Né? O que é meu que, de fato, me faz estar ali entre aqueles? E o que é meu que também faz com que eu não vá ou não esteja no meio daqueles? Então, acho que a gente pode começar a pensando mais ou menos por aí. Veja, Fabiano, assim, trazer essa obra de Freud hoje para a gente discutir à luz do nosso presente, do nosso cotidiano, é importante. Por quê? Porque essa obra ela continua sendo clássica pelas temáticas atuais que ela traz, como, por exemplo... É um clássico contemporâneo, né, um clássico Ailton? Contemporâneo, né, Julito? Porque, assim, é uma obra fundamental para a gente compreender fenômenos políticos, sociais, a questão dos nacionalismos, dos fanatismos, das ideologias políticas, né, das questões da religião. Exato. Né? Então, veja... É uma obra que tem a ver muito com isso. Por quê? Porque ela surgiu naquele contexto, onde o Freud já estava preocupado em compreender quais eram as motivações do comportamento humano a partir das questões sociais. Porque é um Freud voltado para a cultura, para o que estava acontecendo na ordem do social, do político, do religioso. Né? Então, a partir dessa obra, você percebe o quê? O Freud preocupado em entender a comunicação entre o meu eu e o exterior. Né? Então, ela é uma obra importante para a gente compreender certas manifestações que a gente acha que são conscientes, que são individuais, na política, por exemplo. Né? Que comportamento é esse? Né? Até que ponto o meu comportamento é meu e eu tenho consciência desse comportamento que eu tenho com os outros diante da sociedade, né? Esse comportamento em massa seria como se fosse assim, Ailton e Julita, uma espécie de não reflexão. Eu não vou pensar, eu vou o que veio aí na maioria, digamos assim, ou numa certa quantidade. Veja, em Freud há uma diferença entre multidão e massa, né? Isso. Então, nem tudo que é coletivo é massa. Nem estar junto não significa que seja massa. A massa ela diz respeito a um comportamento
que ele é, de certa forma, coletivo, porque não existe massa sem o outro, exato. sem o coletivo. Essa formação do conjunto, do conjunto, né? Agora, veja, mas é um comportamento que é do grupo, mas o que é que une o grupo? Uhum. Então, o Freud dá duas coisas que eu acho interessante. Primeiro, a noção de identidade e, segundo, de identificação, e o segundo que é a necessidade que você tem de estar sendo guiado, orientado por a noção do líder, né? Uhum. Então, assim, o comportamento da massa é um comportamento que ele você elege um líder ou uma seita, ou um ideal, ou uma moral, e que você age segundo essa seita, essa imagem, essa moral, sem pensar, né? Então, assim, e aí, quando você age desse jeito, eu me identifico com isso, age em torno disso, Julita se identifica com isso e comigo, com você, e de repente nós temos um grupo e nós temos essa massa que está agindo segundo um princípio ideológico, princípio, uma teoria, uma imagem política, uma referência. A massa não consegue viver sem essa idealização de um outro que ela possa seguir. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem que o comportamento de massa é um comportamento de manada. Por quê? Porque para onde um vai, os outros vão. Para o que um diz, os outros repetem. Aquilo que o líder faz é idealizado, aquilo que o líder faz é aplaudido, porque não existe imperfeição nesse guia que me orienta como o correto, o justo, o humano. E aí entra a sua questão. Mas é possível um líder ter essas qualidades de justo, correto e humano? Nunca tem, mas os idealizadores acreditam que sim, porque neles falta isso que você colocou, Fabiano. Falta um exercício crítico, mas, sobretudo, autocrítico. Então, o comportamento de massa, ele é muito identificado por essa motivação, por essa ação de não refletir sobre si mesmo e não questionar isso que é determinado, ou isso que é dito, ou isso que é feito pelo líder. Então, o líder é um papel fundamental nessa noção de cultura de massa. E hoje, no Brasil e no mundo todo, esse comportamento de massa, ele se estende cada vez mais, porque tem grupos nacionalistas, grupos de moralistas, grupos extremistas, né? Renascimento de grupos neonazistas, né? Um conjunto de outras aglomerações. Por quê? Porque nesse mundo de modernidade líquida, onde não tem referencialidade, onde não tem mais fundamento, onde não tem mais modelo, as pessoas estão voltando a essa coisa que o Bauman chama de retrotopias, procurando modelos e referencialidades atrás para tentar se constituir como sujeito. E nessa tentativa... no tempo de agora, exatamente. E aí, essa tentativa de se constituir como sujeito, eles perdem a própria noção de sujeito, que é a noção de consciências de si ou uma análise do eu, digamos assim. Né? Ô, Julita, e nesses casos aí, digamos, independente do que o líder ou do que o seu guia faz, não existe contestação, é uma verdade absoluta para quem está na massa. É mais ou menos isso, Fabiana, porque acho que uma coisa interessante que o Ailton trouxe, aí eu vou me debruçar um pouquinho, que é talvez a perda desse pensamento crítico, né? Que é o que nos caracteriza, que é o que nos faz humanos, né? Que é o que nos faz realmente pensadores. Então, a gente perde um pouco dessa capacidade de refletir, não é nem a capacidade que é perdida, né? Mas eu fico pensando que é muito mais uma indisponibilidade, né? Ou, por que não dizer, uma falta de encorajamento para se pensar criticamente sobre o outro e sobre si, não é? Sexta-feira a gente viveu uma grande perda, que eu acho importante a gente mencionar isso, que foi o do Edgar Morin, não é? Então, Edgar Morin viveu 104 anos e até finalzinho do ano passado, ele estava lá publicando seus livros e nos fazendo pensar criticamente sobre o nosso funcionamento, sobre o nosso dinamismo enquanto sociedade, né? Então, acho que o grande percurso dele é muito nesse sentido, de nos fazer pensar e refletir criticamente, porque ele teve também essa postura de fazer isso. Por que se, por exemplo, hoje a gente vê tantos questionamentos e invalidações da educação, das formações, das qualificações? Porque são os espaços, em especial, onde as pessoas elas são estimuladas a esse pensamento crítico, a esses questionamentos, né? A essas reflexões que fazem com que o homem ele possa ir além do que está sendo posto, além do que está sendo dito, não é? Mas se inserir na perspectiva da massa, né, como o Freud falava, é abrir mão disso em alguma medida, é simplesmente ir, é você não se autorizar a questionar,
né? A questionar a si, e como a Ailton bem colocou, questionar o outro também. E aí, Fabiana, essa coisa que o Luísa falou, assim, duas coisas importantes, né? Assim, registrar essa coisa da perda planetária que a gente teve do Edgar Do Morin. Edgar Morin, Nosso sim. grupo de pesquisa existe há 18 anos, vocês sabem disso, né? É um grupo orientado por essas reflexões do pensamento complexo, que uma das apostas mais cruciais do pensamento complexo é fazer com que a gente repense constantemente nosso pensamento e Isso. reveja constantemente nossas visões, para evitar a gente cair nessa coisa que ele chama de cegueira do conhecimento, que é um conhecimento que seria, sem essa cegueira do conhecimento, ela provoca uma alienação, ela provoca a falta de autocrítica da própria ciência. Portanto, muitos cientistas também podem ser considerados como pessoas massificadas, no sentido que eles acreditam fielmente na sua própria teoria, ao ponto de ela não ter nenhuma substituição, não dialogar mais com ninguém. E nem ver outra Sim, coisa. E eu ver outra exatamente, coisa, era isso né? que eu ia falar. Parece que há um certo enrijecimento na visão, né, científica, não vou dizer que de todos, mas da grande maioria, talvez, de que o caminho é como se fosse o único. Exato. Né? Então, não há essa diversidade, não há essa interlocução, não há essa comunicação, não há o que a gente chama, né, de interdisciplinaridade. Exato. Ou seja, nesse caso, tudo que é unilateral é meio que perigoso. É meio Tudo que isso. for fechado é perigoso, né? Tipo assim, até a crença no próprio Deus, falando assim, tem uma discussão dele sobre a religião, sobre isso, mas assim, a religião chega a ser também alienante quando ela coloca esse Deus num lugar, sabe, assim, de que você tem tudo, justifica toda a sua violência, toda a sua intolerância, toda a sua maldade em nome do próprio Deus. Onde Deus parece que não pediu isso, não tem nada a ver com E isso, mas não, você... não da própria pessoa também. Então, assim, mas você acredita que você está fazendo isso porque um Causa Deus dele. pede. Você está fazendo isso porque a religião é o correto. Essa concepção que você tem da religião é uma concepção sua. A concepção que você tem de Deus pode não ter nada a ver com ele. Mas a questão é que, para a pessoa que tem esse comportamento que a gente chama de massa, que é constituído pela falta e ausência desse análise do eu, o que é que acontece? Ela não vai questionar isso, porque ela tem uma obsessão de estar fazendo certo, de pertencer, de ser correta e ser justa. Sim. Então, são esses princípios que ela acredita ter que justificam, inclusive, a maldade que ela tem de fazer algo com os outros. Porque Deus não aceita, então eu vou expulsar você de casa. Deus não permite, então eu posso dizer que você é isso, ou fazer tal coisa. E isso você também tem com os líderes políticos, com outras manifestações que a gente tem. A Até segunda científicos coisa, também, também, não é? né? E aí a outra coisa que Judita falou foi essa dificuldade que nós temos hoje, Fabiano, do estímulo a uma educação que seja uma educação crítica, né? Porque numa sociedade onde as pessoas investem pouco, e não estou falando agora necessariamente do nosso contexto, né? Porque temos um grande incentivo, uma estimulação, de certa forma, às políticas públicas de educação. Que são né? questionadas, Né? inclusive. Que são questionadas, né? inclusive, São pelo pessoal de uma deslegitimadas. linha de reflexão e de postura ideológica, né? Que nós temos. Mas a educação, se não investir nessa postura de crítica e autocrítica, nós vamos estar tendo uma educação voltada extremamente para a produção em massa de sujeitos que não têm consciência de si mesmo, portanto, daquilo que fazem, daquilo que sentem, daquilo que pensam. Então, são sujeitos produzidos por uma educação que são sujeitos massa, né? Não são sujeitos massa no sentido de dizer que são bons, massa no sentido de dizer que não tem esse comportamento autocrítico. E aí a noção de massa para Freud é interessante, Fabiano, por quê? Porque a noção de massa para Freud, além de estar ligado ao outro, como a gente já falou aqui, eu e Julita, mas uma pessoa sozinha, ela ainda pode ter um comportamento de massa se aquele comportamento dela está reproduzindo o comportamento de uma grande maioria espalhada, digamos, numa cidade, num país. Né? Então, por quê? Porque faltou essa dimensão do eu e de me ver nisso que eu estou vendo, portanto, a alienação, a cegueira, as minhas limitações e essa coisa de visão única me coloca nessa posição de que, mesmo aqui, eu estou sendo um indivíduo massa porque a minha postura é compartilhada por alguém que está lá, por outras pessoas que estão ali, por meus vizinhos. Então,
A grande sensação é que a massa não pode se sentir sozinho. Né? É a coisa talvez do pertencimento, do né? pertencimento. E vocês acreditam que o que é que tem levado a isso, já que a gente vê esse processo, digamos assim, de massificação, cada vez mais grupos extremistas, massas, sem pensar, atitudes assim, como a gente falou agora, sem reflexão. Seria falta de leitura nos tempos modernos? Seria falta de querer dominar mais os assuntos? O que tem levado tanto esse processo de cada vez mais as massas se constituírem e não pensarem, obviamente? Fabiano, eu penso que, a princípio, quando você pergunta, é falta de leitura, né? Talvez tenha aquilo que a Ailton estava trazendo, a análise do eu, o que é que de fato lhe representa ou não. Mas essa coisa da massa também é um caminho, né, para que aquilo que seja mais questionado no ser humano né, possa vir à tona. A gente estava falando aqui desde o princípio, e você mesmo foi pontuando, as atitudes, os pensamentos mais extremistas, inclusive a nível de violência. Né? Então, se inserir nessa massa, ou se ver representado, identificado com essa massa, é um caminho, é uma possibilidade também para que isso meu, que né, vindo à tona tão isoladamente, seja questionado. Né? Então, existem líderes, inclusive políticos, que disseminam falas extremamente violentas e agressivas, né? E a gente se surpreende quando a gente vê uma pessoa do nosso meio apoiando aquela ideia, apoiando aquela postura. Mas tem essa coisa do líder, desse outro que me representa, mas que até então eu não manifestava tão claramente. Então, eu me manifesto através desse outro. Né? Então, quando você traz isso, o porquê dessa massa, talvez tenha esse elemento. O que é que esse outro vai trazendo à tona, né? Que isoladamente, individualmente, olhando para o sujeito unicamente, talvez até então não fosse possível ou não fosse autorizado se expressar. E aí, Fabiano, veja, a sua pergunta. Eu quero dizer uma coisa assim, bem, talvez, vocês não fiquem muito empolgados, mas assim, por que está aumentando esse comportamento de massa? Como você falou, esses grupos estão aumentando. De uma forma bem simples, porque é muito bom não pensar. Só aí, né? Aí já tem um prazer muito constituído, porque aquele que não pensa não se responsabiliza. Também tem esse elemento. A culpa é do outro, é do líder, é do outro. Como o soldado que vai para a guerra e mata as dezenas e centenas, eu fiz porque foi mandado. Eu obedeci ordens. Isso. Então eu não posso ser culpado, eu não posso ser responsabilizado. O torturador, por exemplo. Não pode ser responsabilizado. Por quê? Porque além de que o outro seja o mal, eu estou obedecendo ao outro que mandou eu fazer isso. Então, não pensar é muito confortável. Não pensar deixa você desresponsabilizado e não pensar faz com que você, ao mesmo tempo, tenha a proteção daquele a quem você obedeceu. Quando a Julita estava falando do líder, eu estava lembrando, Julita, como assim, por que é importante eu ter um líder? Porque o líder é essa pessoa na qual eu projeto nela toda a responsabilidade, todas as minhas falhas e defeitos, o líder me protege. Então, eu me identifico com o líder, ele é o Todo-Poderoso, sei que ele tem todos os defeitos, eu não posso ver esses defeitos, porque se eu vir esses defeitos, eu vou estar tendo uma consciência que eu não queria ter dele e de mim, porque como é que eu vou agora ter a percepção de que o meu líder, que é você, Fabiano, tenha defeitos, porque se eu perceber seus defeitos, eu vou ficar responsabilizado por eles e por aquilo que eu fiz, né, em apoio a você. Isso. Então, uma das condições é não pensar, porque eu não posso idealizar uma pessoa que tenha defeito. Mas aí, em compensação, eu tenho um retorno psicológico, que é, eu te idealizo, você é minha referência, você manda, mas manda em quê? Em mim. Portanto, você me protege. Alguém não pode me condenar porque você me defende. Você me autoriza a eu ser essa pessoa. Né? Confortável demais. Né? E assim, só para concluir, assim, por incrível que pareça, tem uma parte de nós que não gosta de pensar em nós. Né? Por quê? Porque pensar sobre nós mesmos implica tocar em todas as questões. Desmobilizar, como diria Clarice Lispector, assim, pensar desorganiza. Ora, se eu tenho esse comportamento padrão, esse comportamento de massa, se eu começar a pensar nisso,
a minha vida toda vai desmoronar, porque eu posso me perceber uma pessoa horrível, Incomoda, uma pessoa né? incomoda Mas a tira mim, do sobretudo. eixo. Tira, você fica desestruturado. Eu passei muito tempo para entender essa frase da Clarice. Pensar desorganiza. Desorganiza porque você vai perceber que não percebeu as coisas, que fez coisas que não deveria em torno dessa crença, desse ideal. E agora, como é que eu vou reconstruir minha vida? Você já pensou uma pessoa que tem um fanatismo religioso ou político? Chega uma hora, ela vai pensar sobre ela mesma, vai desestruturar toda a vida dela, sobretudo, vai fazer ela passar por um mal-estar muito grande, Julita, que é, poxa, eu briguei com o meu filho, eu briguei com o meu vizinho por causa dessa imagem, eu dessa estava pessoa, errado. e eu que estava errado. Então, como é que eu vou ter que assumir isso diante de mim e do outro? Sim, Tá entendendo? e é você abrir mão de um lugar, não é? É você abrir mão de um lugar que você ocupa, você trouxe essa referência religiosa, né? Então, da religiosidade. Então, é um lugar que você ocupa, é um espaço que você sabe que você tem, né? E que aquele todo, pelo menos ali daquele grupo, daquele espaço, lhe representa. Né? Então, tem esse conforto que ocupar esse espaço lhe traz. E aí, quando você traz essa coisa do que o pensar é algo trabalhoso, de fato, né? Pensar realmente, é lhe mobilizar, é lhe tirar de um lugar, é lhe fazer perceber coisas que até então você não se dava conta. E aí o Mohan, ele tinha essa máxima do pensamento complexo, que ainda não, como se não bastasse pensar, Tem que ainda repensar. tinha que ser Tem que complexo. repensar. E aí, Fabio, se me permite pegar essa coisa que a Julita falou, do repensar, né? Assim, Aham. porque as pessoas pensam que repensar, né, Julita, é algo simples, mas é uma das coisas mais difíceis que tem. Por quê? Porque se no primeiro momento eu penso sobre esse microfone, né, eu penso sobre ele, e aí eu digo que ele é isso, eu digo que ele é aquilo, que é constituído disso, daquilo. Mas se eu for repensar, eu não vou mais repensar sobre o microfone. Eu vou pensar se o que eu pensei sobre o microfone está correto, se eu percebi coisa certa. Se ele realmente me serve. Se ele me serve, se é isso mesmo que eu pensei. Ou seja, repensar significa você transferir o problema da coisa para você. Eu não penso mais na coisa, eu penso se o que eu pensei sobre a coisa está correto, portanto, eu virei o problema para mim mesmo. Então, se desmobiliza por dentro. Ailton, é como se você, por exemplo, lesse um livro e fosse reler ele. Reler. Um filme que você vê noutra perspectiva. Ah, você vê um Sim. filme há 10 anos, vai ver agora. Sua experiência Sim. de mundo e sua reflexão já faz você ver um filme diferente. E aí você diz assim, poxa, eu não tinha visto aquilo. Então, significa dizer que quando você afirma, eu não tinha visto aquilo, é que você não viu bem. Tudo bem. Você não viu Que faltou corretamente, alguma que faltou coisa, alguma a coisa. incompletude, né? Então, o que acontece? Então, repensar significa assim, você virou um problema para você mesmo diante das coisas. Talvez os problemas não sejam tanto as coisas, mas a forma como eu me relacionei com ela, como eu vi essas coisas, como eu idealizei essas coisas. Mas o exercício de repensar o pensamento, que é a ideia do Mohan, repensa a tua própria condição de sujeito diante das coisas. Que é também uma postura, não é muito diferente de uma postura psicanalítica. Quando um Sim. paciente vem procurar, por exemplo, a gente, estou com um mal-estar, estou sentindo isso e aquilo. Então, assim, se você não levar o paciente a se implicar nessa história, o que é que você tem a ver com isso, como é que isso chegou, o que é que você sente, o que é que você tem a dizer. É a análise do eu. Né? Exatamente. E a gente sabe Né? que isso incomoda. Por que as pessoas têm tanta resistência realmente a procurar, né, um trabalho dessa ordem? E aí, Julito, assim, aí eu pego aí a tua parte, assim, você entendeu por quê que tem uma parte de nós que não gosta de pensar em nós? Por causa disso. Porque é muito desconfortável. A gente sai de uma situação, eu não tinha me pensado assim. Já pensou se eu me descobrir de que eu não sou uma pessoa tão boazinha como eu pensava que era? Se aquilo que eu estava fazendo para você achava que era por bondade, quando no fundo tinha um pouquinho de maldade ali, se eu fazia por amor, mas no fundo eu não tinha um pouquinho de ódio, eu não tinha um pouquinho de inveja. Por amor a O quem, interesse. né? Por interesse, tá entendendo? A pergunta que eu pensei aqui justamente era saber se como é que a gente vai para a gente se identificar se tá ou não numa massa. Mas aí vem uma coisa. Por exemplo, quando você segue uma determinada, digamos, vamos aqui, religião, linha política, e você tem a capacidade de criticar aquilo mesmo que você segue, seria um dos elementos para identificar que eu não estou numa massa, que eu sou um ser pensante? Quando eu tenho a capacidade de criticar até mesmo o que eu gosto ou eu sigo? Seria por aí? Olha, veja, tem uma relação muito ambígua e tênue entre o eu e a massa, né? Porque desde quando a gente nasce, a gente já pega um comportamento massificado para se constituir com a noção do eu. Tipo,
eu já recebo valores, eu já recebo... Meus pais têm me dado um nome. Como diria Clarice, é a primeira alienação que o indivíduo tem quando recebe um nome que é dado pelos outros, porque ele não se chama pelo nome. Cada um de nós chama a si mesmo de eu. Eu sou Ailton, Julita, mas assim, eu sou Julita, vocês, eu sou Fabiano. Mas para quem serve o nome Ailton, Julita e Fabiano? Serve para os outros. Né? Eu nunca me chamo pelo meu nome. Meu nome só serve para que os outros me chamem e que eu atenda. Por esse nome que os outros me deram e eu recebi como meu, ao ponto de dizer que eu sou Ailton. Mas, no fundo, quando eu falo comigo mesmo, eu sou um eu. Eu sou assim, eu penso assim, eu gosto disso, eu desejo aquilo. Então, sou eu que tenho uma relação comigo, diferente dessa que os outros têm comigo a partir daquilo que eles atribuem e eu recebo para me constituir. O nome é uma delas. Então, veja que a gente recebe a moral, recebe os costumes, os princípios, né? Os valores e tudo mais. Então, assim, tem uma parte nossa que é constituída, por isso que é massificado. Então, a massa, ela tem esses princípios que a gente aprende. Só que desenvolver esse eu é um outro processo de aprendizagem que a gente constrói no meio, inclusive, da multidão. Né? Por quê? Porque aí, como é que eu vou me separar dessa massa? Primeiro, você não se separa, mas você constitui um comportamento diferenciado. Porque você não vai sair dela, mas você vai ter um diferencial no seu comportamento, no seu sentimento, na sua forma de ver, trabalhar e lidar com as coisas. E aí você pergunta, se perguntar o que é que eu estou fazendo aqui, quem é que sou eu no meio disso tudo? Será que eu não estou sendo levado por a ideologia? Né? Esse exercício de autocrítica é o mínimo necessário. O mínimo. Porque estar na massa é inevitável, como o Ailton colocava. Todos nós, desde sempre, nós estamos na massa. Né? A questão é, eu faço parte de uma massa, e aí eu volto lá para o que eu pontuei no início. Mas o que é meu, né? Meu? Singularmente, subjetivamente, né? E eu vou falar no outro termo, individualmente, que faz parte de mim, que me representa, né? Apesar de estar dentro dessa massa. Né? Apesar de fazer parte dessa massa, o que é que eu sei que de fato me pertence e o que é dessa massa que não me pertence e que não me representa também. E vamos para a parte final, tá? Nossa produção ali falando 2 minutos. Olha aí como esse comportamento de massa mexeu aí nos assuntos. E é complexo, obviamente. É o grande desafio da gente, é transformar temas complexos, mas muito presentes em tão pouco tempo. Então fica aí a saudação final, Julita e Ailton, para que a gente possa concluir e, obviamente, vocês possam trazer, se é que pode ser feita uma espécie de mensagem final sobre essa temática de hoje. Não, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, tendo o prazer de dialogar com vocês dois, né, com Julita e Fabiano, né? Dizer que também eu acho que é uma leitura, a gente não tem como traduzir discussões que a gente faz de 4 horas na pós-graduação, né, Julita? Leitura de uma obra. Né? Ler uma obra detalhadamente e trazer isso em 30 minutos. Então, estou dizendo isso para dizer o quê? A segunda coisa, que essa é muito importante também que as pessoas que tivessem interesse pegar essa obra para ler, que, ao contrário do que pensa, Freud não fala difícil. Né? É uma leitura muito agradável, muito boa, e tem muito a dizer sobre nós mesmos que estamos querendo se implicar com nós próprios, está entendendo? Então, acho que é uma leitura interessante que vai fazer... disponível essa obra? Sim, totalmente disponível na internet. Psicologia das Massas e Análise do Eu. É uma leitura, assim, eu diria que, especialmente para os tempos de hoje, para tanta coisa que a gente tem visto e vivido, né, de guerra, de conflitos políticos, de conflitos religiosos, de alienações, enfim. Fanatismos. Eu diria que é uma obra, assim, necessária, né, para cada um. E, de fato, esses 30 minutos, eles nos servem, talvez, para ir dando para disparar, assim, um pouco, né, para que a gente vá atrás. Mas que seria realmente extremamente válido que cada um pudesse procurar e ler. Até porque o próprio Freud dizia que ele fez a psicanálise para que ela pudesse circular, para que ela pudesse chegar até as pessoas. E não fez para os intelectuais, fez para quem gosta e tem interesse de conhecer essas coisas da dimensão humana, tá entendendo? Tá certo. Então a gente agradece mais uma vez essa semana o tema, o comportamento de massa em nossa sociedade. A gente agradece a audiência de todos, né, ouvintes da Rádio Obelisco, né, telespectadores da UERN-TV, no canal 23.1 da TCM, e também aos milhares de internautas que têm acompanhado, têm prestigiado também os cortes do programa no Instagram, enfim, fica disponível aí para que a gente possa socializar cada vez mais essas informações. Então, um grande abraço a todos e até o próximo programa Diálogos Contemporâneos.